Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma atividade da 8ª Jornada Nacional de Educação Matemática. Eu sou Bettine, professora de matemática da Universidade de Passo Fundo e faço parte da comissão organizadora dos eventos. E nessa noite vou acompanhar o conferencista. Então, nós estamos aqui para a conferência de abertura da jornada. E nós podemos dizer que é com muita satisfação que recebemos o professor João Pedro da Ponte para falar conosco hoje. Antes de apresentá-lo, saibam que há muitas edições nós tínhamos o desejo de contar com a sua presença nos nossos eventos. E dessa vez, a realização na modalidade online permitiu que isso acontecesse. Então, agradeço muito pelo senhor aceitar o nosso convite. Então, o professor João Pedro da Ponte, ele é doutor em Educação Matemática pela Universidade da Geórgia, Universidade dos Estados Unidos, e com orientação de Jeremy Kilpatrick e James Wilson. É professor catedrático de Didática da Matemática do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e professor visitante em universidades no Brasil, Espanha e Estados Unidos. Ele coordenou projetos de investigação de didática da matemática, formação de professores e tecnologias da informação e comunicação. Dirigiu 40 teses de doutoramento e 84 dissertações de mestrado. Tem investigado sobre a prática profissional, conhecimento e desenvolvimento profissional do professor, com especial atenção aos estudos de aula e ao ensino-aprendizagem dos números, álgebra e raciocínio matemático. Publicou livros, capítulos e artigos em revistas como Educational Studies in Mathematics, ZDM, Journal of Mathematics Teacher Education, Relime e Bolema. Colabora com a Associação de Professores de Matemática de Portugal, sendo membro do grupo de trabalho de investigação. Agora, eu vou passar a palavra para o professor João Pedro, para ele proferir a sua conferência. Gostaria de lembrar que vocês podem interagir pelo chat, colocando os seus questionamentos, que serão realizados e direcionados ao professor depois da sua fala. Então, a conferência do professor está intitulada A Didática da Matemática e o Trabalho do Professor. Então, professor João Pedro, passo a palavra ao senhor. Muito bem, muito obrigado, muito boa noite. Agradeço muito o convite, tenho muito gosto em colaborar no encontro. Cumprimento todos os participantes e vou tentar, então, ver aquilo que tenho para vos apresentar sobre o tema que nos diz a investigação em didática da matemática. Eu vou partilhar o ecrã para poder mostrar os slides. Ora bem, então, aquilo que eu vou falar são 7 pontos, uma pequena introdução, e depois vamos abordar estas questões que estão aqui, o que é a investigação em didática da matemática, questões curriculares, tarefas, abordagem exploratória, formação e desenvolvimento profissional do professor e uma pequena conclusão. O que nos diz a investigação em didática da matemática? Eu escolhi uma maneira de falar disto, utilizar os grupos de trabalho de um encontro em didática da matemática que se realiza na Europa de 2 em 2 anos, que se chama o CERM, que é um encontro muito de grande dimensão à escala europeia, que tem reunido investigadores de todos os países europeus e muitos investigadores que
que vêm de outros continentes, da América do Norte, da América do Sul, da Ásia, e que funciona de uma forma muito interessante, com grupos de trabalho, e tem as pessoas, digamos, apresentam as suas comunicações dentro desses grupos. Tem 7 grupos de trabalho relacionados com aprendizagens de temas curriculares e capacidades transversais, que vão desde a argumentação e demonstração, passando pelo pensamento algébrico, pensamento geométrico, até às representações no ensino e na aprendizagem da matemática. E eu coloquei um asterisco naqueles temas que aqui em Portugal existe mais trabalho em diversas instituições, e que neste caso são todos. Depois já um segundo grupo que tem a ver com diversidade dos alunos e fatores que influenciam as aprendizagens, que vão desde a educação matemática de adultos até ao trabalho com alunos com necessidades educativas especiais. E aqui há temas que de facto são trabalhados em Portugal por um ou outro grupo e outros que não são, mas aqui há alguma diferenciação. Depois mais 3 grandes grupos, questões curriculares incluindo o uso de tecnologias, vai desde a história na educação matemática até a matemática no contexto do STEM, de Science, Technology, Engineering and Mathematics, que é uma tendência importante internacional hoje em dia no ensino da matemática. Depois, formação de professor, identidade e prática docente, são 3 grupos. E, finalmente, questões epistemológicas e teóricas, que também têm vários grupos associados a este tema, e que, curiosamente, são as questões que são menos trabalhadas em Portugal. Eu acho que estes 26 grupos do CERM dão um bom panorama do que é hoje a didática da matemática, pelo menos na Europa. E, de facto, Portugal, que é um país pequeno, com 10 milhões de habitantes, não teria possibilidade de desenvolver trabalho significativo em todos eles, mas está bem representado em diversos grupos, e eu acho que é interessante ter essa visão. Um segundo ponto é as questões curriculares, que são um aspecto que me parece particularmente importante dentro da didática da matemática, sendo importante distinguir aqui os diversos níveis do currículo. Muitas vezes nós olhamos para o currículo e pensamos no currículo oficial, que em Portugal nós designamos por programa, mas noutros países designa-se por currículo. No Brasil eu sei que tinham os parâmetros curriculares, agora têm a base curricular nacional. Isto é um nível do currículo, mas depois há o currículo disponibilizado nos manuais escolares ou no livro didático e outros materiais, que já é uma coisa diferente do currículo oficial. Cada autor de livros didáticos faz a sua interpretação, que não são necessariamente coincidentes. E depois há a interpretação que os professores fazem do currículo, normalmente do currículo disponibilizado nos manuais, e que nem sempre coincide com aquilo que é colocado em prática na sala de aula, e muito menos com aquilo que é aprendido pelos alunos. E, portanto, entre o currículo oficial e o currículo aprendido pelos alunos, muitas vezes há uma grande distância. Depois há o currículo avaliado, que é aquilo que efetivamente é avaliado e que supostamente deveria ser muito próximo do currículo oficial, mas nem sempre é o caso. E, portanto, quando falamos no currículo, é muito importante termos a noção destes diferentes níveis e clarificarmos bem em que nível é que estamos a situar-nos. Há várias questões que têm sido emergentes dos trabalhos que têm sido feitos já em didática da matemática. Uma ideia é esta: não há um currículo melhor que todos os outros. Um currículo é sempre um documento de compromisso entre aquilo que seria desejável, aquilo que é possível nos diferentes contextos, e, portanto, e aquilo que é hoje aceito como um bom compromisso, daqui por algum tempo verifica-se que pode ser melhorado
e, portanto, o currículo está sempre em evolução. O currículo de cada país é necessariamente local e evolui no tempo e varia muito com a história e as tradições desse país. E uma terceira ideia, mais do que gerar um currículo ótimo, tem-se aprendido a elaborar e aperfeiçoar currículos razoáveis num processo que envolve o desenvolvimento de novos programas e de novos materiais curriculares e também a sua avaliação e experimentação. Em Portugal, temos alguns momentos que foram importantes de desenvolvimento curricular. Eu selecionei falar aqui em dois. Um projeto que foi realizado ainda no século passado e que está documentado na tese de doutoramento de Paula Brandes, e onde se dava uma grande ênfase ao trabalho do grupo, ao trabalho de projeto e à relação da matemática com a realidade. E depois um outro momento mais recente, que culminou na elaboração de um programa de matemática do ensino básico e que incluía muitas ideias e resultados da investigação em campos importantes do ensino da matemática em termos internacionais e também informado pela aquela investigação portuguesa que eu apresentei mais atrás. Portanto, em especial, a investigação sobre números e operações, sobre a aprendizagem da álgebra, da geometria e da estatística, e também uma grande importância que foi dada ao desenvolvimento de capacidades transversais, digamos que atravessam todo o trabalho em todos os temas curriculares, nomeadamente a resolução de problemas, o raciocínio e a comunicação matemática. E agora? Travou, professor. E agora estamos aqui sem conseguir avançar. Vamos pedir um auxílio para a Verônica, então. Pois, eu acho que vou pedir à Verônica, então, para colocar os slides, porque aqui o meu computador resolveu que não avança. Então, vamos solicitar para ela. Ela já escreveu, só um momento. Já vamos providenciar isso aí. Ele já avançou. Acho que vamos poder continuar. Foi aqui um bloqueio momentâneo. Portanto, em relação a questões do currículo, eram aquelas ideias que eu apresentei que eu gostava de deixar, que dois momentos marcantes em Portugal, o do projeto... O senhor precisa colocar, desculpe interromper, mas o senhor precisa colocar de novo daí, professor, que a gente não está enxergando. É isso. Ok. Vamos lá. Portanto, tínhamos os momentos marcantes que eu falei, do projeto MAD 789 e do programa de matemática de 2007. E estamos outra vez sem avançar. Pois é, então vamos ter que pedir ajuda para passar os slides, que estamos aqui com um problema. Não avançou, professor? Que eu não sei resolver. Vamos pedir para a Verônica. Ok. Vamos às tarefas. Tarefas 1. Já passou a Verônica. Tarefas 1. Antes. Exato. Pronto. Um outro tema muito importante na didática da matemática em Portugal é o tema das tarefas.
Este tema, digamos, começa muito com uma distinção sobre diferentes tipos de tarefa. O grande educador matemático Jorge Polya faz uma distinção já há mais de 80 anos entre problema e exercício no seu trabalho sobre resolução de problemas, que é uma ideia muito importante. Depois há outras ideias que têm vindo a ser acrescentadas, como as tarefas de elevado e de reduzido nível de exigência cognitiva, a importância de tarefas diversificadas, além dos exercícios e problemas, incluindo as investigações e as explorações, e eu penso que a ideia das investigações matemáticas é bem conhecida no Brasil. Nós fizemos um livro que teve muita aceitação sobre investigações matemáticas na sala de aula. Explorações são parecidas com as investigações, embora talvez mais acessíveis aos alunos. Depois temos diferentes tipos de finalidades nas tarefas. Há um autor inglês, Swam, que fala aqui nestes 4 tipos de finalidades para as tarefas. E, finalmente, a ideia de tarefas para promover a modelação emergente como um processo importante do desenvolvimento do conhecimento matemático. Eu sei que no Brasil há muitas pessoas e muitos educadores matemáticos que falam em tarefas, mas também se fala muito em atividades, e há uma certa, digamos, há um entendimento quase como se as duas coisas fossem a mesma coisa. E nós em Portugal distinguimos de uma maneira muito clara o que é uma tarefa, que é uma proposta de trabalho que é apresentada ao aluno, e o que é a atividade, que é aquilo que o aluno faz. Muitas vezes, quando nós damos uma tarefa para os alunos trabalharem, eles não têm a mesma atividade. A atividade varia de aluno para aluno. Há alunos que têm uma atividade ótima e há outros alunos que quase nem se envolvem na resolução da tarefa. De maneira, se nós usamos a palavra atividade para aquilo que nós propomos ao aluno e para aquilo que o aluno faz, nós estamos a usar o mesmo termo para 2 fenómenos diferentes ou para 2 objetos diferentes, e isso, de facto, não nos parece boa ideia. E, portanto, nós distinguimos entre aquilo que é a tarefa, que é a proposta ao aluno, e a atividade que o aluno faz. Claro que o que é importante é a atividade do aluno, não é? O aluno aprende se tiver uma atividade bem conseguida, mas essa aprendizagem e essa atividade tem como ponto de partida não uma atividade que o professor dá, mas uma tarefa que o professor dá, porque a atividade depois é aquilo que o aluno vai fazer. Portanto, esta distinção entre tarefa e atividade é uma coisa que nós damos bastante importância e que tem sido bastante bem aceito pelos professores em Portugal. Podemos passar o slide para o slide seguinte, em que vamos falar do raciocínio, que é uma capacidade transversal importante na matemática. Este raciocínio tem uma capacidade a que nós temos dado particular atenção, e, portanto, ele relaciona-se o raciocínio com a representação e com a significação, mas no centro, aqueles retângulos a verde incluem os diferentes processos de raciocínio, que começam com a formulação de questões, passa pela realização de conjecturas e pela formulação de estratégias de resolução de problemas, e depois o teste das conjecturas ou a aplicação das estratégias, e finalmente, obtido uma solução, o justificar essa solução ou justificar o raciocínio que se faz. E, portanto, este modelo geral do raciocínio nós temos usado e ajuda a perceber como o raciocínio indutivo e abdutivo, que são a parte criativa do raciocínio, se aplica e se relaciona sobretudo com a formulação de estratégias,
enquanto que a parte dedutiva do raciocínio se relaciona sobretudo com a justificação. E, portanto, temos usado este modelo para o estudo do raciocínio e tem sido também um instrumento de trabalho importante junto dos professores. Vamos ver aqui uns exemplos, vamos passar ao slide seguinte, de identificar justificações e generalizações. É um exemplo de uma tarefa que nós propusemos aos professores para trabalhar, e os professores estão trabalhando numa questão que foi posta aos alunos: será que o 2/4 igual a 8/16? E esta aluna diz sim e justifica, porque 0,5 igual a 0,5. O que é que a aluna faz? Ela responde à pergunta, apresenta uma justificação de sua iniciativa, que não tinha sido pedido, mas ela já está habituada a fazer justificações e justifica. E ela transforma, faz uma mudança de representação. Passa da representação em fração para a representação decimal. E, portanto, ela mostra que 2/4 igual a 0,5, 8/16 igual a 0,5, e, portanto, temos aqui duas quantidades que são iguais a uma terceira e, portanto, são iguais entre si, por um princípio da lógica que os alunos, estamos a falar de alunos do 5º ano, já conhecem este princípio. É um raciocínio muito interessante de justificação. Depois, a segunda a linha pergunta para ela dar uma justificação. Ora, ela já tinha dado a justificação. E, portanto, o que é que ela faz? Ela volta a repetir, agora aqui com um bocadinho mais de detalhe, a justificação anterior, mas resolveu fazer uma generalização. Ela diz: um número dividido pelo seu dobro é igual a 0,5. E, portanto, isto é uma generalização que ela faz, enfim, é uma ideia que é interessante, também não foi pedido, e isto dá para perceber como nós, trabalhando com alunos, estamos a falar com alunos de 10 anos, e trabalhar com eles estes processos de raciocínio, portanto, a justificação associada ao raciocínio dedutivo e a generalização associada, sobretudo, ao raciocínio indutivo, leva os alunos a habituarem-se a fazer este tipo de raciocínios, que é uma coisa que me parece muito interessante. O outro slide tem uma outra tarefa, o slide seguinte, em que nós vamos avançar para o slide seguinte. Temos uma tarefa que diz: a figura seguinte representa 3/4 de uma tira de papel, representa agora 1/2, 2/3, 4/3, 3/2 dessa tira. Explica o teu raciocínio. Mas quando apresentámos esta tarefa a um grupo de professoras, elas ficaram surpreendidas, porque era uma tarefa que elas habitualmente não colocavam aos alunos, e aliás ficaram um pouco a pensar: mas como é que isto se resolve? Diz uma professora, que é a Maria, como é que abordavam isto? Isto é 3/4 e agora como é que lhes pedem 1/2? Como é que eles vão resolver a tarefa? Pronto, as professoras pensaram um bocadinho e chegaram então a uma estratégia de resolução deste problema. Diz a Tânia: primeiro tentar acrescentar. Diz a Inês: divide-se esta parte. E, portanto, Marisa, que é a pessoa que está a fazer de formatora no grupo, primeiro eles perceberem o que é que estão, então, e então os professores dizem: não, primeiro precisamos de encontrar a unidade, porque nós temos 3/4 da tira de papel. E, portanto, no fundo, qual é a situação? A situação é que normalmente dá-se uma tira e a tira é a unidade. E os alunos depois dividem a unidade em diversas partes. Ora bem, não é aqui o que está a acontecer, porque aquilo que é dado não é a unidade, mas 3/4. Portanto, enfim, há várias maneiras de resolver este problema, mas talvez a mais natural para os alunos será, primeiro, obter os 4/4 a partir dos 3/4 e depois, então, com os 4/4, ou seja, com a unidade, fazer as representações que são pedidas no problema.
E diz outra vez a Maria, pois os alunos pegam naquela tira e dividem logo em 4, que é isso que eles estão habituados. Portanto, continuam fazendo reflexões sobre a tarefa. As professoras acharam que esta tarefa era uma tarefa muito difícil para os alunos, que os alunos não eram capazes de fazer. Isto que eu estou contando passou-se num estudo de aula que nós fizemos com um grupo de professoras, mas nós encorajámos as professoras a tentarem fazer com os seus alunos esta tarefa, admitindo que alguns iam conseguir, e para uma certa surpresa das professoras, de facto, houve alunos que conseguiram resolver a tarefa e apresentar soluções corretas. Nem todos, mas houve alguns que conseguiram, e isso proporciona uma boa oportunidade para discussão e para aqueles que conseguiram poderem mostrar a sua resolução aos outros e haver, portanto, um bom momento de aprendizagem na sala de aula. Isto leva-nos ao slide seguinte, que é sobre a abordagem exploratória, que é uma forma de trabalhar em que nós trabalhamos a partir de tarefas. Em vez do trabalho na sala de aula começar com uma exposição do professor, com uma apresentação de um conceito, seguido de exercícios, o trabalho começa com a proposta de uma tarefa, os alunos trabalham na tarefa e depois faz-se uma discussão e em que se verificam várias soluções, se põem em contraste e se chega à conclusão quais é que são as estratégias corretas. Nós em Portugal falamos muito da abordagem exploratória como esta perspectiva de trabalho. Noutros países também se fala, embora com outras designações. Por exemplo, fala-se em Inquiry-Based Mathematics Teaching. Isto, digamos, é uma designação internacional. Nos Estados Unidos eles falam em Reform Teaching. Noutros países falam em Discovery Learning e na Holanda falam na Realistic Mathematics Education. Eu acho que todas estas abordagens têm muito esta ideia de que os alunos trabalham a partir de tarefas em que eles têm que construir estratégias de resolução usando diferentes representações matemáticas. E, portanto, isto é um trabalho diferente para o professor daquele que se faz muitas vezes na sala de aula, em que o professor começa por apresentar o conceito. Aqui o conceito emerge no fim como resultado, o fruto do trabalho dos alunos. E, portanto, claro que a construção de conceitos, o uso de representações, a modelação de situações, o uso de definições e propriedades de objetos matemáticos ganham aqui uma grande valorização. E, com isto, os aspectos do cálculo continuam presentes, não são minimizados, mas dá-se também uma grande atenção aos aspectos computacionais, aos aspectos conceptuais. Vamos ver o slide seguinte, que mostra como funciona, digamos, como se organiza uma aula exploratória. Portanto, primeiro a roxa é o momento de introdução da tarefa, depois há o trabalho dos alunos, que está em amarelo. Os alunos trabalham muitas vezes em duplas ou em trios, enfim, pequenos grupos, conforme a natureza da tarefa. Também podem trabalhar individualmente. E, finalmente, temos a parte da discussão em que os alunos apresentam as suas soluções, que é aquilo que está aqui representado a verde. Portanto, isto é a estrutura de uma aula dentro da abordagem exploratória. Pronto, há vários aspectos que é preciso terem atenção. A necessidade dos alunos perceberem qual o seu novo papel, o que obriga a uma renegociação do contrato didático. É necessário que os alunos aprendam a fazer trabalho em pares ou em pequenos grupos que seja produtivo. Uma parte importante é a maneira como é realizada a discussão na parte final da aula, em que não podem apresentar os alunos todos, o professor tem que selecionar o que é que são os aspectos importantes do trabalho dos alunos para apresentar e, finalmente, saber terminar com uma síntese final que seja, de facto, ajude os alunos
a ficarem com uma ideia clara daquilo que foi a aprendizagem da aula. Uma parte, vamos ver o slide seguinte, uma parte particularmente complicada deste processo é aquela parte final das discussões coletivas. Tem havido alguma investigação em diversos países sobre isto, é uma coisa que atualmente merece muita atenção internacionalmente e também em Portugal, com algumas ideias que são importantes e que eu saliento aqui neste slide, nomeadamente dos alunos apresentarem as suas resoluções e também poderem intervir sobre as resoluções dos outros. Há um modelo de umas autoras americanas, que é o chamado modelo das 5 práticas, que é sobretudo importante para a preparação da discussão coletiva, que esta discussão deve ser muito bem preparada pelo professor. Depois, uma coisa muito importante é quando existem desacordos entre os alunos, que é importante que o professor seja capaz de explorar. E aqui uma tensão importante que uma outra autora americana chama a atenção, que é a necessidade de haver um equilíbrio entre promover a participação dos alunos e explorar ideias matemáticas importantes. Portanto, é importante que os alunos participem, mas também é importante que a matemática seja muito salientada nesta discussão coletiva. E para concretizar estas discussões coletivas, o professor pode recorrer a vários tipos de ações, e isso é um contributo da investigação que nós temos feito em Portugal, nomeadamente as ações que estão aí indicadas, de apoiar, guiar os alunos, sugerir, informar e sobretudo, desafiar os alunos no decurso da discussão coletiva. Vamos ver o slide seguinte, que tem aspectos da prática docente valorizados numa publicação ainda recente da Associação de Professores de Matemática Americana e que vai também muito no sentido deste tipo de aula que nós aqui colocamos. Eles fazem 8 recomendações, algumas das quais são coisas que eu já falei aqui anteriormente nesta conferência. Por exemplo, a importância das tarefas. Eles, antes das tarefas, falam nos objetivos matemáticos que devem ser definidos para focar a aprendizagem dos alunos. Depois, as tarefas, eles também chamam a atenção na importância que elas promovam o raciocínio, sobre o qual eu falei, e a resolução de problemas. A importância das representações matemáticas, a importância do discurso matemático ou da comunicação matemática na sala de aula, tem aqui 2 pontos que eles chamam a atenção. Desenvolver a fluência na realização de procedimentos e, portanto, e também com base na compreensão conceptual, digamos, a conjugação destes 2 aspectos que eu também salientei no slide anterior. Depois eles têm uma ideia que eu acho muito interessante, esta ideia de apoiar o esforço produtivo dos alunos na aprendizagem da matemática. Portanto, a ideia de que os alunos têm que trabalhar e que o professor tem que apoiar esse trabalho. E finalmente, a necessidade de obter evidência do pensamento dos alunos, e no fundo isto como preparação da avaliação formativa. Este livro do NCTM eu acho que se situa muito no quadro desta abordagem exploratória que eu falei, e é um livro que está traduzido em português, foi publicado em Portugal pela Associação de Professores de Matemática e que eu acho que é um ótimo recurso de trabalho para os alunos e que certamente está disponível na loja online da Associação de Professores. Quem quiser pode certamente obter este livro. Acho que é um bom investimento para perceber, com muitos exemplos, como é que se pode fazer este tipo de ensino. E vamos ver o slide seguinte, que vamos entrar num outro tópico de formação e desenvolvimento profissional do professor, sobre o qual nós temos trabalhado muito. Algumas ideias-chave sobre estes processos, a importância
do foco na aprendizagem dos alunos, a orientação para a prática, ou seja, uma formação baseada na prática e visando a intervenção na prática docente, a integração entre o conteúdo matemático e a didática, a importância da colaboração, a importância de realizar a formação num contexto escolar, promovendo a mudança na cultura profissional e, tanto quanto possível, chegar a uma investigação de cunho profissional. Fazer uma formação desta maneira é possível e tem sido feito de várias maneiras, uma delas através dos estudos de aula, e vamos ver o slide seguinte, que mostra um esquema de desenvolvimento do que é um estudo de aula. No Brasil falam muito em lesson study, nós traduzimos para português lesson study por estudos de aula. O estudo de aula é um processo formativo que começa com uma questão, a definição da questão a investigar. Depois há todo um trabalho preparatório com o estudo de diversos documentos e depois procura-se planear uma aula que possa corresponder à questão que foi proposta. A questão essa que deve ser uma dificuldade de aprendizagem dos alunos. E, portanto, essa aula é preparada cuidadosamente ao longo de várias sessões e muitas vezes pelo meio são estudados outros documentos, artigos de revistas que falam sobre o tópico em questão e que ajudam, que dão subsídios para o planeamento da aula. E depois temos a realização da aula, que é lecionada por um dos professores, os outros membros do grupo observam sobretudo os alunos e tentam tirar evidências sobre a aprendizagem dos alunos. E depois da aula concluída, há uma reflexão em que se vai ver o que é que os diversos observadores têm a indicar, se de facto os objetivos que foram colocados para a aula se transformaram em aprendizagens ou não. E, portanto, podemos avançar no slide e vemos uma imagem de um grupo de pré-escola em que estão os alunos a trabalharem com a direção da sua professora, que está aqui no primeiro plano, e mais atrás sentados os observadores que estão atentos ao diálogo que se processa com atenção, sobretudo, às intervenções dos alunos, não é? Vamos ver o próximo slide e vemos no decurso do estudo de aula que nós fizemos com as professoras do quinto ano, de que eu já mostrei alguns extratos mais atrás, a propósito das tarefas com as frações. Aqui uma ideia muito interessante que emergiu é que as professoras falavam sobretudo das dificuldades dos alunos e ao ver aquilo que os seus alunos conseguiam fazer, elas passaram também a dar atenção às estratégias dos alunos, àquilo que os alunos conseguiam fazer, que eram as surpresas, como dizia aqui a formadora, que procurava que os professores falassem não só em dificuldades, mas também em estratégias dos alunos. Foi um aspecto interessante. Podemos avançar e vemos a intervenção de mais uma professora, que é a Tânia, que aparece agora, também a dar indicações sobre aquilo que os alunos são capazes de fazer. Portanto, esta ideia dos professores não olharem só para as dificuldades, mas perceberem diferentes estratégias e diferentes capacidades dos alunos, é uma ideia que ficou muito forte neste estudo da aula. No slide seguinte, vamos ver aspectos de formação e do desenvolvimento profissional do professor que emergiram destes estudos de aula que nós fizemos, vários, com vários grupos de professoras. Houve aprendizagens relativamente a vários aspectos, relativamente aos tópicos matemáticos que estavam a ser trabalhados. Cada estudo de aula trabalha um tópico matemático, que é aquele que é definido na primeira etapa.
Depois, as orientações curriculares, que têm que ser revistas para perceber como é que o tópico é enquadrado, os processos de raciocínio, as dificuldades dos alunos e a própria dinâmica da sala de aula, com aquela aula exploratória que eu apresentei, dividida em 3 fases. E, portanto, o estudo de aula permite aos professores partilhar ideias, apoiarem-se mutuamente e constituírem um grupo que não só reflete, como também desenvolve um sentimento de confiança, que é fundamental no desenvolvimento profissional. E, portanto, aquilo que nós temos no estudo de aula é que se consegue conjugar um trabalho estruturado, que é preparado pela pessoa que dinamiza o processo, com trabalho que também é de natureza exploratória por parte dos próprios professores nas sessões. E, portanto, há aqui uma conjugação de 2 coisas. Aquilo que os formadores propõem, com base em tarefas para trabalhar na formação, e o trabalho exploratório que vem dos professores na sequência dessas tarefas, ou a atividade que os professores desenvolvem. Isto são 2 aspectos importantes. Por outro lado, conjugando o conhecimento que vem da investigação e que é introduzido naquela fase do estudo preparatório, com o conhecimento que os próprios professores já detêm, o conhecimento experiencial dos professores. Portanto, tudo isto que se consegue conjugar no estudo de aula representa um contexto favorável para o seu desenvolvimento profissional sobre as questões relacionadas com a aprendizagem dos alunos, nomeadamente com as tarefas e os processos de raciocínio no ensino-aprendizagem da matemática. E, bom, avançamos para o próximo slide. E, portanto, na didática da matemática poderíamos falar de muitas outras coisas, metodologias de investigação que têm sido utilizadas agora mais recentemente, como, por exemplo, a investigação baseada em design, nós usamos a sigla IBD. A didática da matemática, do meu ponto de vista, é um campo de trabalho multifacetado, em que há o trabalho científico que é feito prioritariamente nas universidades e centros de investigação, muitas vezes já à volta de programas de mestrado e de doutorado, mas também há um trabalho de natureza profissional que é empreendido por quem ensina matemática, portanto, pelos professores, nos diferentes níveis, e há a vertente formativa da didática da matemática, no que respeita à formação inicial de professores e à formação continuada de professores. Portanto, quando falamos em didática da matemática, não podemos falar só da vertente científica, temos que falar da vertente profissional e da vertente formativa. E temos aqui um papel fundamental das diferentes dimensões comunicativas, associativas e colaborativas, em que diversos fatores interagem por via do seu trabalho conjunto, dos seus encontros e discussões. Em Portugal nós temos encontros importantes, como o Profmat e o CIEM. No Brasil tem muitos outros encontros. Portanto, estes momentos formativos, como aliás este mesmo encontro que estamos agora a ter aqui em Passo Fundo, é fundamental no desenvolvimento da didática da matemática. E além dos encontros, as leituras e reflexões que são feitas, nomeadamente a partir das revistas, quer das revistas científicas, quer das revistas profissionais. E eu indiquei aqui as revistas portuguesas, sei que no Brasil existem também muitas revistas, e isto são aspectos muito importantes do desenvolvimento do conhecimento em didática da matemática. E vamos finalmente para o último slide, em que eu enumero alguns desafios importantes, encontrar formas de responder às necessidades de aprendizagem dos públicos escolares diferentes, crianças, jovens, adultos, no quadro de situações sociais complicadas, e particularmente agora com a pandemia, mas mesmo sem a pandemia já eram complicadas e que tendem a distorcer muitas vezes
a imagem da matemática. Um outro desafio, compreender os processos de desenvolvimento profissional do professor e construir dispositivos de formação capazes de proporcionar aprendizagens profissionais com efeitos reais nas práticas educativas. De facto, tem-se andado muito tempo com processos formativos muito centrados na pessoa do formador, muito desligados da prática, que não proporcionam, de facto, um grande envolvimento dos professores e uma ligação com a prática efetiva e capaz de transformar essa prática. E eu penso que os estudos de aula, ou os lesson study, como quiserem chamar, são de facto uma proposta formativa que vale muito a pena de pôr em prática, porque realmente satisfaz todos aqueles critérios que eu enunciei como vitais nos processos de formação de professores. E finalmente um terceiro desafio, que é a necessidade de reforçar a identidade didática da matemática como campo científico, com um objeto próprio e estudado através de metodologias rigorosas e capazes de encontrar formas apropriadas de disponibilizar os conhecimentos produzidos a todo o tecido educativo e social. Portanto, os investigadores não só investigarem, mas trabalharem com os professores em processos formativos, de maneira que esse conhecimento possa ser efetivamente apropriado, transformado no curso dos processos formativos em conhecimento, de facto, mobilizável pelos professores, que são quem está em contacto direto com os alunos, para favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Para isso, precisamos de bons projetos em que haja uma ligação entre professores, investigadores, formadores, por um lado, professores por outro, e decisores políticos, que são quem pode criar condições para que esses projetos possam, de facto, vigorar. Portanto, isto é, digamos, também um aspecto muito importante, que por vezes tem sido conseguido, e quando é conseguido, aconteceu em Portugal algumas vezes, deu certamente sempre bons resultados. Finalmente, eu tinha um último slide em que aparecem várias pessoas, que são todas elas doutorandas, que trabalharam comigo, atualmente já são todas doutoras, e que deram contributos significativos para muitas das questões que eu falei aqui ao longo desta conferência. Eu agradeço a todos a atenção e agora estarei disponível para o nosso período de perguntas e respostas. Tentarei responder na medida em que for capaz, de acordo com aquilo que quiserem colocar. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua apresentação, professor João Pedro. E a gente já tem várias questões aqui no chat que eu vou apresentando. Mas gostaria, antes de comentar com o senhor, que nós aqui no Brasil estamos agora com a implantação da BNCC, como o senhor já comentou, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela vem agregar aos PCNs, então não é uma coisa que foi eliminada, né, os PCNs, e muito do que está aparecendo as orientações que estão na BNCC, elas vêm muito ao encontro do que o senhor apresenta, e também de ideias que já são, pelo menos para a gente que acompanha o trabalho de Portugal, do senhor, inclusive, que já são antigas, né, pensamento algébrico, pensamento geométrico. Se a gente olhar os programas de Portugal, tudo isso já está elencado ali há mais tempo, mas agora está também aparecendo como processo, né, como objeto de conhecimento, ou seja, no nosso documento se deseja que também se aprenda esses processos de conhecimento, processos de investigação na sala de aula, de metodologia de projetos. Então, na verdade, para nós é novo, mas não é uma coisa nova, né? Vamos dizer assim. Pronto, o desafio é como passar para a sala de aula todas estas ideias, não é? E aí eu gostaria de perguntar para o senhor,
o senhor veio falando sobre essas questões todas, né, de estudo exploratório, etc. Isso é feito na graduação ou é feito depois com a formação de professores? Isso começa a ser trabalhado na graduação. Embora em Portugal a nossa formação inicial já é pós-graduação, quer dizer, os nossos futuros professores saem da universidade com um mestrado. Eles fazem 3 anos de um curso preparatório e depois a seguir fazem um mestrado em ensino, que dura 2 anos. E nesse mestrado em ensino nós já trabalhamos estas ideias da abordagem exploratória, da resolução de problemas, das tarefas, das discussões coletivas. Eles têm um primeiro contacto com essas ideias. Claro que não ficam em condições de ir fazer uma prática muito confiante dentro desta linha, mas ficam com uma ideia e depois vão ter a oportunidade de desenvolver ao longo dos seus primeiros anos de docência e depois fazerem mais formações continuadas e continuarem a trabalhar. Mas na parte da formação inicial já se introduzem estas questões. Esse conhecimento inicial é da área de conhecimento da matemática, né? Esses 3 primeiros anos, depois que se especializa no ensino. É isso mesmo. Os 3 primeiros anos é só matemática. E depois, nos 2 anos do mestrado, eles têm um bocadinho de matemática, cerca de 15% dos créditos. Tem educação geral, que são cerca de 40% dos créditos. Tem didática da matemática, que é outros 40%. E tem prática de estágio. É que, considerando tudo isso, né, aqui no Brasil a gente não tem uma política de formação de professores que vá privilegiar essas questões que o senhor colocou. Então, grandes palestras, que sirva para todas as áreas, e mesmo com esse novo documento aí que está sendo implementado, carece a formação de professores. E pela situação aqui também, né, é difícil, o professor aqui é muito desvalorizado, e então tem todas essas questões junto com isso, né? E o livro didático, né, também não ajuda nesse ponto, porque ele vem como conteúdo exercício, né? E é exercício, não é problema, não é estudo exploratório. A gente gosta muito dos trabalhos de Portugal, do senhor, inclusive, porque eles apresentam essa questão, né, do estudo, da investigação em sala de aula, que é uma alternativa para fazer diferente, né? Pois. Só que na nossa formação de professores aqui é bem complicado isso. Mas, meu ponto de vista, né, mas gostaria só de fazer esse relato em questão de apresentar a nossa situação, né? Mas eu posso colocar aqui questões que o pessoal colocou no chat. Por exemplo, a Ana Stafusa Krulik, ela fala que trata de resolução de problemas utilizando 10 possíveis tipos e estratégias de resolução de problemas. E nesse trabalho foi utilizado algumas dessas estratégias que o autor mobiliza, professor. Ela está perguntando sobre isso, se o senhor utilizou alguma essa referência bibliográfica aqui. Do Krulik. Não utilizamos. Nós, digamos, nós não queremos dar às professoras muitas ideias prontas. O conhecimento procura que emerja do trabalho que se faz nas sessões de formação. E o nosso foco foi mais sobre as questões do raciocínio, como eu mostrei nos slides, e, portanto, procurar identificar possíveis generalizações, possíveis justificações que os alunos estavam fazendo. Portanto, não tivemos vendo no detalhe as estratégias possíveis de resolução de problemas. É uma coisa que eventualmente podia ser feita num outro estudo de aula ou num outro processo formativo, mas nós não usámos esse processo.
Temos também aqui a Aline Bona, que comenta que ela trabalha geralmente apresentando uma resolução de problema para cada possível exploração conceitual de matemática e tento a contemplar atividades que sejam concretas, abstratas e digitais. E tento contemplar atividades que... isso aí, ela está repetindo. Acho muito interessante, muito bem. A Valéria pergunta, professor, qual geralmente o tempo para uma abordagem exploratória e a quantidade de alunos que isso seria viável? Pois, nós temos em Portugal aulas que são normalmente ou de 50 minutos ou então de 90 minutos. E portanto, nós fazemos aulas exploratórias nos dois casos, quer de 45 minutos, quer de 90. O número de alunos numa turma, habitualmente em Portugal, é 30. E com 30 consegue-se trabalhar razoavelmente bem. Eu sei que com turmas muito grandes vai ficando cada vez mais difícil. Não sei a Valéria Graça quantos alunos lá tem, mas eu percebo que se o professor tiver 60 alunos fica muito complicado e às vezes, por exemplo, no ensino superior há turmas ainda maiores e aí é complicado. Com 30 alunos nós conseguimos trabalhar bem nesta abordagem. A Danusa Banotto também pergunta se há aproximações entre o estudo de aula e a pesquisa, formação, ação de Isabel Alarcão. O estudo de aula é aquilo que eu considero ser uma pequena investigação feita pelos professores no quadro da sua prática profissional. Portanto, eu diria que as ideias da Isabel Alarcão, da pesquisa, formação, ação, estão subjacentes ao estudo de aula, mas o estudo de aula é uma abordagem enquadrando-se nesta linha, tem, digamos, uma dinâmica muito própria, muito específica e que eu acho que funciona muito bem pelas razões que eu apresentei, porque ela permite, a partir de um trabalho que é preparado pela pessoa que dirige, chamar também o conhecimento experiencial dos professores e, ao mesmo tempo, conjugar a teoria que vem através dos artigos e dos documentos que são mobilizados para o trabalho e conjugar isso com a prática dos professores. Portanto, eu acho que, enquadrando-se nesta linha de pesquisa, formação e ação, é uma forma de trabalho muito específica e muito bem adaptada ao ensino da matemática. O senhor consideraria, por exemplo, se a gente, na graduação, no curso superior, se o acadêmico faz um estudo teórico, né, da didática, dos documentos, depois ele faz um planejamento de aula, ele aplica e ele reflete sobre isso. O senhor consideraria isso um processo de pesquisa na graduação? Quer dizer, o académico faz com os futuros professores? Com o auxílio com a orientação dos professores, né? Quer dizer, isto pode ser feito com os futuros professores. Nós temos feito estudos de aula com futuros professores. Aí temos grupos de 10 futuros professores, ou um grupo menor com 5, 6. Grupos maiores fica mais complicado, embora também seja possível fazer. E, portanto, o estudo de aula tem sido experimentado em muitos países, também em contexto de formação inicial de professores, e é uma forma muito importante de proporcionar a aprendizagem dos futuros professores. Mas, quer dizer, o estudo de aula é importante que seja feito em grupo, não é? Uma pessoa sozinha. Tem que ser sempre um grupo. E, portanto, pode ser o professor com os seus formandos, com os futuros professores, ou é um grupo normalmente são 5, 6
professores em conjunto que trabalham e é, digamos, uma boa dimensão para todos darem contributos e todos estarem envolvidos no trabalho, todos terem alguma coisa para fazer e que culmina no processo de preparação da aula que é feito coletivamente. A aula é só lecionada por um, mas depois a reflexão é feita novamente por todo o grupo. Interessante. Dá para ser feito na graduação, né, professor? Sim, sim. O Tylon pergunta: o que o professor salienta sobre os rumos da pesquisa em nível de pós-graduação em Portugal acerca do tema trabalho do professor? O que se tem pesquisado? Pois, digamos, as condições para desenvolver uma prática de ensino exploratória tem sido um tema muito importante e nós temos procurado estudar essas condições, sobretudo a partir de estudos da aula. E, portanto, como é que o professor organiza esta aula? Como é que o professor faz o lançamento da tarefa? Como é que o professor acompanha o trabalho dos alunos durante o momento em que os alunos trabalham autonomamente? Como é que o professor conduz uma discussão coletiva? Portanto, tudo isto que tem a ver com a prática do professor. Eu penso que na questão, o tema trabalho do professor, que tem a ver exatamente com a prática do professor, quer na sala de aula, quer no planeamento. Isto tem sido um foco muito grande nestes últimos anos e nós temos usado os estudos de aula exatamente e procurado adaptar. Nós não fazemos exatamente como se faz no Japão, que é impossível em Portugal, porque a cultura dos professores japoneses é diferente da cultura dos professores portugueses, e nós procuramos adaptar às nossas condições e certamente no Brasil têm que fazer a mesma coisa quando procuram adaptar ideias vindas de outros países, procurar perceber que partido é que se podem tirar adaptando às condições brasileiras ideias que são ideias poderosas do ponto de vista do trabalho com os alunos. Mas, portanto, um olhar, digamos, muito direcionado para a prática do professor, especialmente nesta abordagem exploratória, tem sido aquilo que tem sido um grande foco do nosso trabalho. A Clarissa Correia pergunta como que o senhor avalia o ensino da matemática como um todo em termos de pesquisa e aplicação prática. Pois, não sei, isto é uma pergunta muito geral, não sei muito bem se eu consigo responder. Eu penso que nós temos progredido muito com a pesquisa. Eu procurei mostrar nos primeiros slides campos de pesquisa que existem na Europa, neste encontro do CERM, que são imensos campos e com trabalho muito intenso e muito produtivo. A aplicação prática vai dependendo das condições de país para país e quando existe um trabalho feito em conjunto, como eu mostrei no último slide, entre os investigadores e formadores, os professores e os responsáveis políticos, eu acho que nós temos avançado em termos de aplicação prática. Quando estes três grupos, estão de costas voltadas uns para os outros, a influência e a mudança na prática é muito reduzida. A Adriele pergunta também se nesse momento de pandemia, em que a maior dificuldade tem sido o engajamento dos alunos, propostas de atividades investigativas poderiam colaborar quanto a isso? Sim, eu penso que sim. Digamos, neste momento de pandemia, quer dizer, os professores trabalham muitas vezes à distância com os alunos, através de plataformas, e podem propor aos alunos atividades investigativas e atividades exploratórias que estejam ao alcance dos alunos
e eu penso que certamente que haverá muitos alunos que se envolvem e que podem ter um trabalho muito interessante que depois podem mandar ao professor e ser discutido, eventualmente ou na hora ou num momento posterior, depois de uma análise por parte do professor. Mas eu não vejo razão porque é que isso não pode acontecer. Aliás, nós já fizemos isso aqui, exatamente durante o mês de maio, com um grupo de futuros professores que preparou tarefas para serem realizadas por alunos, tarefas que nós entendemos como serem tarefas exploratórias, e os alunos de uma turma de ensino médio, os tópicos que estavam era o estudo da propriedade da função módulo e a função definida por ramos, o que é uma função definida por ramos. Preparamos tarefas para estes dois tópicos e os alunos trabalharam e mandaram as suas resoluções à professora, e depois os futuros professores fizeram comentários às resoluções dos alunos. Portanto, temos essa experiência, foi possível e correu muito bem. A sua apresentação, os relatos ali das experiências que o senhor coloca, é mais a nível de formação continuada ou é de pós-graduação, professor? Aquilo que eu mostrei aqui nos slides era de formação continuada. Esta experiência que eu estou falando na pandemia foi feita no âmbito da formação inicial dos futuros professores, em que eles exatamente trabalharam na preparação de uma aula, portanto, num contexto de estudo de aula, mas depois, como houve o confinamento, não foi possível lecionar a aula, mas as tarefas foram propostas pela professora aos alunos e os alunos mandaram as suas resoluções. Os nossos futuros professores comentaram. Uhum. A formação continuada funciona bem aí, professor? Em Portugal? Não. Não? Não. Eu gostava de poder dizer que sim, mas não, a resposta é que não funciona bem. Já funcionou, teve alturas em que funcionou bem, há cerca de 15 anos. Houve possibilidade de investir recursos e houve experiências muito interessantes, mas depois os recursos acabaram e mudou o governo e acabou completamente. E atualmente a formação continuada que se faz, e que eu penso que na maior parte dos casos não corresponde. É uma formação muito tradicional, centrada no formador, o formador a expor ideias interessantes e depois, enfim, há algumas atividades para os professores fazerem, há muita discussão e muito pouca transformação real da prática como consequência desse tipo de formação. Portanto, nós, neste momento, em Portugal, não temos a conjugação entre formadores, professores e decisores políticos. Os grupos estão um bocado separados uns dos outros. Não se pode dizer que as coisas estejam a correr muito bem. Professora Valéria Graça pergunta o que acredita que pode mudar nos métodos de ensino após a pandemia. Bem, eu penso que a pandemia, aquilo que traz é um reforço do trabalho com tecnologias digitais e, portanto, a principal alteração que eu acho que pode haver é um maior uso de tecnologias digitais quando nós pudermos voltar ao ensino presencial, que faz muita falta, porque o ensino feito através das plataformas tem grandes limitações, mas eu acredito que o uso das tecnologias digitais vai sair bastante reforçado. Verdade. A gente está aprendendo na força, né, professor? A usar tudo que dispomos. A Ana Paula pergunta se as tarefas foram desenvolvidas no contexto de laboratório de matemática. Qual que é a visão
de vocês aí sobre o laboratório de matemática? Não O sei se laboratório, existe. o laboratório de matemática não é um conceito muito forte em Portugal. Há algumas pessoas que falaram do assunto, mas não é uma ideia muito forte. A utilização de materiais na sala de aula, sim. Quer dizer, o professor na sala de aula pode preparar uma tarefa e ter materiais que os alunos podem usar, com os quais eles podem, no fundo, usar diferentes representações. Mas, digamos, não há aquilo que existe no Brasil, que é a corrente dos laboratórios. Isso em Portugal nunca se desenvolveu e portanto, aquilo que se trabalha muito com a ideia de representações. Os materiais concretos, os objetos, são um tipo de representação que é interessante e que é útil, mas depois há as representações que se podem fazer, representações pictóricas, representações com desenhos, que são também muito importantes, e as próprias representações simbólicas. E aquilo que eu acho que se procura fazer é passar das representações concretas e dos materiais concretos rapidamente para representações pictóricas e também ir introduzindo as representações simbólicas. E estamos a falar sobretudo dos anos iniciais, não é? E portanto essa é a tendência que nós temos em Portugal relativamente ao uso de representações e ao uso de materiais. Nós também agora com a BNCC foi introduzida a álgebra, a probabilidade já desde os anos iniciais, né? As ideias, né? Essa questão do estudo de padrões. Então, começar a falar e a fazer investigações em sala de aula para já começar a desenvolver essa questão do pensamento algébrico. Eu vi que nos trabalhos de Portugal agora se fala muito no raciocínio matemático, né, professor? Exato. Tem sido já é outra coisa, né? Focar no desenvolvimento do pensamento, né? Numa tarefa, por exemplo. Quer dizer, nós temos os conteúdos, a aritmética, os números e operações, a álgebra, a geometria, probabilidade estatística, por um lado, e por outro lado temos as capacidades transversais, comunicação, raciocínio, resolução de problemas. Nós procuramos cruzar as diferentes coisas e portanto, não olhar só para os temas matemáticos, mas olhar também para as capacidades transversais. Só articulando bem estas duas coisas é que nós temos, de facto, um bom desenvolvimento matemático do aluno. É essa a nossa perspectiva. E portanto, enfim, não podemos trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Já houve uma altura que se trabalhou muito com a resolução de problemas. Agora trabalhamos muito com o raciocínio, também se trabalha com a comunicação. Essas são talvez as três capacidades centrais que procuramos dar atenção. A Danusa também relata aqui uma experiência que ela vivenciou de implementar um estudo de aula com um grupo de professores da educação básica envolvendo o tema probabilidade e estatística. E no início os professores acharam muito difícil, mas no final do processo eles se surpreenderam com as estratégias e atividades dos alunos, muitas não previstas por elas, e assinalaram transformações no modo de conduzir as aulas. Ótimo, Isso foi uma boa ação, aprendizagem. Né, professor? E eu acho que este é o tipo de trabalho de formação que é realmente transformador das práticas dos professores. Portanto, eu acho que os professores ficam admirados porque não estão habituados a este tipo de trabalho, em formação. Portanto, inicialmente há uma certa estranheza, mas depois, de facto, acabam por reconhecer que foi uma aprendizagem muito significativa. A Valéria ainda pergunta quais os temas de pesquisa que o senhor acha interessante para depois da pandemia.
aqueles 26 temas que eu mostrei no slide, são todos eles temas interessantes. Eu acho que nenhum deles vai perder atualidade. Pode ficar descansada, que não há falta de temas para trabalhar. É só ir ali àqueles grupos e escolher um. Ótimo. E a Danusa pergunta como os professores avaliam o desenvolvimento do estudo de aula em Portugal. Aqueles que têm trabalhado é aquilo que eu disse há pouco, eles estranham um pouco inicialmente, porque não estão habituados a fazer a formação desse jeito, mas depois reconhecem que são aprendizagens significativas e valorizam bastante o trabalho que foi feito. Portanto, há uma valorização muito significativa. É que a formação continuada tem que ser continuada, né, professor? Não adianta fazer um momento lá, Sim, uma claro, palestra sim. É claro. E depois esperar o ano que vem. Mas essa ideia ainda os governos não entendem muito, né? As políticas não são favoráveis para isso. Vai ser preciso, de facto, um investimento grande, que até agora tem sido feito. Tem havido algum investimento em financiar projetos de pesquisa, financia-se os livros didáticos, mas é preciso financiar a formação de professores de uma forma também continuada, senão não há realmente a mudança que seria necessário, não é? Nós tivemos muito investimento em livro didático e o professor recebe o livro didático, né? Exatamente. Isso não basta. A Melina pergunta o seguinte, professor: no Brasil temos os PCNs e agora a BNCC, que norteia o ensino. Em Portugal, há alguma documentação específica que norteia o ensino? Pois nós temos o programa, que eu disse que nós chamamos o programa, nós temos programas para todos os níveis de ensino. Um programa que foi muito importante é o de 2007, que infelizmente foi retirado em 2013, e regressámos a um programa que eu acho que é mais antiquado e menos... Foi um retrocesso que nós tivemos em Portugal, infelizmente, mas a vida dos países é feita de avanços e retrocessos, e nós em 2013 tivemos em 2011 tivemos o retrocesso a nível político, que teve consequências na matemática em 2013 e do qual ainda não recuperamos. E estamos à espera de recuperar para poder, o desejável é ir além daquilo que já se conseguiu em 2007, mas ainda não chegou lá. São fases, né, professor? Uhum. Então aquele programa de matemática, ele não está mais vigente, que é de 2007. A gente acompanha esses documentos também. Não. Agora temos outro programa que é de 2013 e que eu acho que é muito mais pobre que o de 2007. Uhum. Bem, nós sabemos que aí o senhor está adiantado da hora, né? Já passou da meia-noite, com certeza, aí, se nós começamos às 11 e pouco, né, professor? 11h30, parece. Uhum. Então, já estamos adiantados da hora, acho que já tomamos bastante seu tempo também. Nós queremos agradecer muito a sua disponibilidade por ter atendido ao nosso convite, aceitado, e nos oferecer, então, essa sua fala, né, esclarecer coisas importantes para a gente. E gostaria também de solicitar que os participantes acessem no chat ali a enquete, por gentileza, que está ao lado ali. E acho que podemos encerrar agora e dizer que amanhã teremos várias outras atividades no evento, vamos continuar com as nossas aprendizagens e o compartilhamento, né, de experiências. Então, acho que nesse momento eu passo para o senhor, se o senhor quiser dizer algumas últimas palavras. Claro, muito obrigado. Sim, eu queria só dizer que tive muito gosto
O convite para participar neste encontro já tinha vindo noutras alturas, nunca foi possível satisfazer. Foi possível desta vez, nestas condições muito especiais em que estamos, mas eu tive muito gosto em apresentar as nossas ideias e em poder interagir convosco, com as vossas questões. E desejo maiores felicidades para todos. Penso que no Brasil têm muita dinâmica, têm muitas ideias, trabalham de uma forma muito interessante. Nós procuramos acompanhar aqui em Portugal também aquilo que se passa no Brasil, e há muitas coisas que para nós também são aprendizagens feitas a partir do vosso trabalho. De maneira que, muito obrigado também pela oportunidade e votos de muitas felicidades para todos. Muito obrigado. Obrigada, professor. Tudo de bom aí para o senhor. E que só coisas positivas aconteçam conosco, né? Que as coisas melhorem e que vamos para frente. Um abraço e realmente obrigada. Ok. Boa noite. Boa noite.